Olha que coisa boa, os meus amigos, né? Eu não vou chamar vocês de meninos, né? Mas vocês são meninos. Menina. E meninas, meninos e meninas. É verdade. Hoje em A música da dia, Legião Urbana. eu gosto dessa coisa de dizer assim, ei, vamos dividir bem divididinho uma coisinha aqui. Nós somos meninas e temos meninos. Esse negócio de masculino para tudo, acabou, né? Pois é, exato. Aí tem 2 meninos e uma menina. Ou então tem 2 meninas e um menino. Aí os meninos. E as meninas ficam onde? Então, as meninas e o menino. Pronto. Tu sabe que uma coisa engraçada, há pouco tempo eu estava cuidando da comunicação da FAMEM e a gente botava prefeitos e prefeitas, né? E pessoas de veículos aqui diziam assim, Felipe, pelo amor de Deus, que coisa mais demodê, que coisa mais... Não, ao contrário, que coisa mais moderna você escrever prefeitos e prefeitas. É isso mesmo. Cada um o seu devido valor, né? Eu acho. Lembrar. É igual chamar a pessoa pelo nome. É importante chamar a pessoa pelo nome que ela vai se sentir mais valorizada também. Penso isso. Mas, ó, Raimunda, né? E o meu amigo Eni, aqui presente. Aqui eu acompanho há muito tempo a história de vocês, principalmente por uma questão, porque a maioria das pessoas diziam para mim que vocês não iam vingar, que era um parto que ia demorar a acontecer, né, que jamais seria precoce, e de repente todo mundo se assustou com vocês. Né? Eu não frequento mais muito hoje em dia plenário, nem sala de imprensa, até porque a conversa é a mesma sempre, né? Me respeito a todo mundo, mas não há muita mais novidade. Sim. E a tecnologia nos permite estar em todos esses lugares e ter todas essas informações sem estar presente. Mas eu adorava ir para lá para ver vocês ali naquela câmara, porque um lugar cansativo, né? É verdade. Que coisa impressionante. Um dia desse eu estava assistindo ao vivo, eu pensei que tinha até mudado agora com essa turma nova que entrou. Não, né? Assim, acho que foi até o dia de uma defesa de vocês. Eu vou tentar me lembrar que eu fiz até uma nota. Nossa Senhora, eu acho que eu recebi para mais 200 WhatsApp, entendeu? Me batendo, acho que foi no banheiro. Que foi no banheiro. Foi. Agora eu lembrei porque uma vereadora me encontrou no aeroporto, né? Até inusitado, porque eu saindo do banheiro assim, ela ficou me aguardando. Eu digo, olha que coisa. Eu digo, não, mas está certo. Os meninos estão certinho, entendeu? Não, então faça um banheiro para vocês. Eu digo, não, faça um banheiro para vocês que pensam desse jeito. Desse jeito, exatamente. O problema não é a sexualidade, o problema não é o que você tem no meio das pernas, o problema é o que você tem na cabeça. Né? Vocês sofrem muita pressão. Porque eu tô há 40 anos nessa história e todo santo dia eu levo porrada de tudo que é jeito. Entendeu? E digo a vocês, não existe filtro para isso. Não existe, na verdade. E vocês, como é que vocês lidam com essas pressões? Não só a questão partidária, né? Mas a pressão junto à sociedade que é conservadora, não por natureza, mas por medo, por modos que o Estado aplica de cercear, entendeu? O Estado é feito para isso. É verdade. Não é feito... Deveria, né? Não deveria. Não deveria. Eu estou falando de fora, não. Estou falando do Brasil. O Estado no Brasil, em todas as camadas do governo federal, estadual, municipal, é repressor. Repressor. Não é verdade? Sim. Felipe, dizer da alegria, né? Gente... Pois é, a gente nem se cumprimentou, desculpa, mas é porque esse negócio de intimidade é um terror. Já foi, né? É um terror. Então, mas dizer da alegria, né, e da gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? Desses 5 anos que a gente está como parlamentares pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui em São Luís, na Câmara Municipal, né? E assim, como você comenta,
a respeito de como é a Câmara, né? Como você viu, como você vê hoje, né? Para a gente, né, não foi fácil, nunca disseram que seria, né? Então, a gente vem da periferia, da zona rural de São Luís, então a gente já está acostumado a levar porrada de todo jeito. E chegar na Câmara ali com um espaço, né, que disseram para a gente que nunca seria para a gente. Mas se nós, que somos pobres, filhos da periferia, da zona rural, não acreditar na gente, quem vai acreditar, né? Que bom que as portas se abriram, nossas mentes também, né? As portas se abriram ou vocês escancararam ela? Eu acho que a gente meteu o pé na porta. A gente meteu o pé na porta. E assim, vamos conquistando, né, os espaços que a gente consegue abrir a porta, né? Que a gente consegue enfrentar ali e ocupar, né? Então, como a gente falou da primeira vez, nós ocupamos esse espaço e a gente precisa fazer valer a pena cada dia que a gente estiver ali, né? Não por nós apenas, né? Mas por quem a gente acredita defender, que são as chamadas minorias, que na verdade não são as minorias, né? São então, essa matemática que eu tento entender. Isso. Entendeu? Assim, eu sempre falo, a vida toda eu falei que eleição, que política é feita de matemática e calendários. Né? Nessa matemática, eu nunca consegui entender que loucura é esta de dizer que segmento X ou Y é a minoria. É muito louco, né? É igual aquela história da elite. Sim. Né? Sim, mas uma elite que tem que, para conseguir ser algo, tem que viver protegido e com medo, né? O cara é subversivo. Né? A minha geração, por exemplo, é uma geração absolutamente imbecil. Né? Nascida em 65, é os filhos do golpe, como a gente chama, uma geração que não era para pensar, não era para achar, não era para falar, entendeu? E na grande maioria não deu muita coisa. Pode olhar aí, entendeu? Ou o pessoal é mais velho, ou agora o Congresso, eu vou dar exemplo, o Congresso é uma turma super nova, né? Que nos assusta, porque é mais conservador do que na época que nós vivíamos na ditadura, né? Então, assim, esses reflexos vocês acham, vocês que são do PT, né? Ou estão no PT? Somos do PT. Somos do PT. Né? É porque tem essas paixões que nunca largam. Né? Eu, por exemplo, não confundo, eu sou do PSB há 300 anos, né? Mas eu não estou do PSB, sou do PSB. Entendeu? Eu posso até não ir lá, posso até não participar, mas ali aquela construção me interessa, entendeu? Como pessoa, né? Não como profissional, mas como pessoa. Vocês acham que a geração de vocês, ou essa geração que vem agora, já após vocês, que está em desenvolvimento, elas entendem que elas têm acesso à política? Elas entendem que é possível, né, transformar o mundo? Ou a visão é muito tipo, vou ter um mandato, entendeu, para poder mandar, vou ter um mandato para poder proteger? Como é que vocês veem isso? A gente, olhando para a conjuntura da Câmara de Vereadores, a gente vê uma oxigenação muito, talvez dos nomes, né? Mas a gente não vê muito das práticas, né? A gente percebe que existe uma linha de continuidade nas ações. E hoje, assim como a gente conversa muito internamente sobre o que é o Partido dos Trabalhadores, né? Como surge o Partido dos Trabalhadores, né? Surge na esteira das fábricas, dos trabalhadores se organizando nas portas das fábricas, né, na esteira dos sindicatos. E aí hoje a gente, quando olha para os debates internos, até inclusive na esquerda, a gente pouco vê
esse debate sobre o que é a raiz mesmo dos nossos problemas sociais, né? Dos nossos problemas que a gente tem. Por que a gente tem um racismo tão exacerbado? Por que a gente tem essas contradições de gênero tão postas na nossa sociedade? Por que a gente tem as desigualdades econômicas, né? Então, isso é resultado de um sistema econômico que a gente está vendo agora o Trump, né? Como que ele está tratando o Brasil, né? Como ele está tratando o mundo. Mas tu acha positivo o que está acontecendo? É bom para o laboratório da transformação? A transformação. Eu acho que quando o Trump dá essa taxa para o Brasil, ele reconhece que a organização do BRICS, né? Que nem é um bloco econômico, é um mecanismo ainda, porque o bloco econômico, né, teria uma moeda própria, teria tudo mais, é um mecanismo, mas eles percebem que até então eu sentia que os Estados Unidos ignoravam o BRICS, né? Dizer, não, isso aqui vai ser só uma confusãozinha deles lá, uma reuniãozinha deles, não vai dar em nada. Hoje o BRICS tem quase 30% do PIB mundial, né? Então, para eles, isso é um problema. Então, a taxação do Brasil é um resultado dessa organização que incomoda, né, esse setor hegemônico da economia mundial, né? E hoje a gente percebe que de fato o Trump ele percebe que o BRICS pode ser um problema para essa hegemonia global. Então, nesse sentido, é interessante. Eu acho muito interessante, né? Em geral, assim, mundialmente, hoje nós vemos o debate salutar. As pessoas podem até achar loucura o que eu vou falar, mas é salutar o que está acontecendo sobre a questão sexual, sobre a questão de cor, de raça, melhor dizendo, né? Eles gostam de colocar nesse sentido, né? Sobre a economia também, mas a economia é besteira. Quem manda mesmo é quem tem o dinheiro, até logo, muito obrigado, entendeu? Mas essa coisa de ser, entendeu? Ser dentro de um espaço não é salutar. Eu penso muito que é muito bom o que está acontecendo, está entendendo? Né? Porque assim, você vê que as pessoas estão se encontrando. Não interessa se é conservador, se é de direita, se é de esquerda, mas as pessoas estão se encontrando. O que me preocupa muito não é quem está aqui, é quem está vindo, né, viver essa coisa da informação equivocada. Sim, sim. Porque esse é o grande perigo que nós temos hoje, entendeu? Por exemplo, aqui no Jornal Imparcial, se tem muito cuidado, né? Assim, 90% das coisas que chegam aqui não é publicada. Por quê? Porque a gente não tem retorno, porque a gente não tem a certeza, porque a gente não tem um documento, entendeu? As pessoas querem que a gente faça a notícia, mas não querem que a gente deixe determinado o porquê daquela notícia. Mas assim, vocês acham que o PT acompanhou esse processo? Sim. Né? Ou o PT está se reciclando agora? Eu vejo assim, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras deu uma contribuição muito grande, né? Apesar de ser um partido, vamos dizer, novo, né? Com 45 anos, de ter surgido da luta pela garantia do direito de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, pessoas que estavam, como a Aine já falou, lá no chão das fábricas, brigando pela questão da reforma agrária, né, nos campos, através dos sindicatos. Enfim, são pessoas que não tinham oportunidade, vamos dizer assim, né? E eles buscaram as oportunidades. E eu acredito que o PT deu uma grande contribuição quando, depois de ter lutado, né, numa ditadura, e os resquícios dela, conseguiu se levantar e organizar um partido para defender direitos de homens e mulheres que, vamos dizer assim, que ninguém acreditava, né? Então, eles mesmos se organizaram, e eu acredito que esse cenário que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, o Partido dos Trabalhadores deu uma grande contribuição, sim, e continua dando. Sim. Continua dando, porque nesses 45 anos do partido, a gente conseguiu eleger por 5 vezes o presidente da República. Sim, né? Sim. Então, a primeira mulher a dirigir o país, né, como a autoridade máxima é do PT.
né? Então, assim, e hoje a briga que o presidente, né? Eu não digo nem briga, né? O que ele tem que estar ali tendo que organizar, que intermediar, né? Para manter o país mais tranquilo, organizado, economicamente, socialmente, enfim, né? Eu acredito que isso é uma contribuição muito grande para o futuro, né? Para as próximas gerações que estão por vir. É preocupante? Sim, porque com toda essa conjuntura de informações, né, que de fato, né, tem que ser responsável ao poder publicar alguma informação, precisa ter essa responsabilidade, esse compromisso, né? Isso é importante quando vocês aqui, né, no Imparcial, filtram aquilo que vai ser publicado ou não, por saber que a informação precisa chegar certa, direito, né, na sociedade. Eu vejo assim que são vários campos e a gente é muito feliz por ser e estar no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Deixa eu pegar esse gancho aqui, né? Porque é claro que vocês foram chamados aqui, né, para fazer essa leitura, como a gente sempre chamou, né? Mas porque o PT do Maranhão, né? Vamos deixar um pouquinho o PT nacional de lado, né? E apesar de que, infelizmente, todas as decisões na época de eleição foi através do PT nacional. O Maranhão nunca conseguiu se entender, o Maranhão nunca, eu falo internamente, e nós assistimos agora, né, no PED, essa questão, inclusive que a Raimundo, o coletivo Nós, né, assume, né, o diretório municipal da capital do Maranhão, não é de São Luís. A importância é muito maior, entendeu? Todos os olhares estão aqui, quer dizer, é o dobro da impossibilidade do erro, né? Eu sempre digo isso. Mas, infelizmente, a gente assistiu a mesma sequência de artimanhas, tá? Você não precisa concordar comigo, mas artimanhas, está escrito. Nós escrevemos, nós fizemos também aqui uma capa, ó, um partido para chamar de seu, né? Foi muito contestado, né? As nossas notas do programa Palpite também foi muito contestado, né? Mas como é que vai dizer que não é fato? Porque assim, tá certo, todo mundo tem que brigar pelo seu, mas precisava continuar esse jogo, né, de justiça. Que loucura! Manda um processo para um desembargador, o desembargador não sabia nem o que estava julgando. É verdade. Né? Ele deveria se dar por impedido por não entender do assunto. Não há erro nenhum, né? E aqui a gente sempre fala o nome de todo mundo, o Ricardo Alibe e tudo mais, né? Parcialmente. Então, assim, colegas de vocês, quando nós fomos consultar, dizem assim: PT não pode filiar qualquer um. Oi? Como é que é isso? Assim, as pessoas que vocês filiaram, né? E assim, eu sei que vocês têm um trabalho muito forte com o deputado federal Rubens Pereira Júnior, que é deputado federal do PT, né? O único, né? O único, né? E graças a Deus até agora não fez feio, muito pelo contrário, fez muita raiva lá para muita gente. Muito firme. Muito firme, né? Muita competência, muito estudo. Tem contribuído muito com a gestão, né, do nosso presidente Lula. Não só, e você vê que até as alas mais radicais conversam e respeitam quando ele fala, entendeu? Né? Às vezes aparece um louquinho ou outro lá para encher o saco, mas faz parte, né? Mas eu pergunto o seguinte: essa eleição agora do PT, o que vocês tiraram, né, de mais rico nisso? Porque, assim, infelizmente, eu estou falando contra a imprensa. Nós assistimos os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre. Entendeu? E aí vem essa geração nova de vocês, impondo uma belíssima surra, né, interna,
mas que deixou marcas. Por quê? Porque perde o partido junto à sociedade. Como é que vocês fazem essa leitura, né? O PT hoje do Maranhão, o PT hoje de São Luís, precisa recomeçar, precisa reestruturar, repensar? Eu vou começar e ele continua. Bom, eles são tão unidos. O PT do Maranhão precisa se reorganizar, sim, né? Então, tão tal que foi essa uma das nossas, um dos nossos objetivos, né? Reorganizar a partir de São Luís, sobretudo, né? Que de fato é a capital dando certo, o continente dá certo, né? A gente tem a gente trabalhou muito também pela reeleição do presidente estadual, porque é uma pessoa que tem contribuído com o PT no estado, né? O PT hoje tem mais nome no Maranhão, as pessoas ouvem falar mais do PT, né? E assim, essa questão da disputa, ela é válida, ela acontece. A forma como foi que não, a gente estranhou, né? A gente já vem de 2 disputas, né? De eleição partidária. O que estava por trás desse negócio? Né? Então, era a eleição do ano que vem? Eu acredito que são vários interesses, né? E interesses pessoais, de projeto pessoal. Eu entendo, né, e acredito que o coletivo Nós deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo, porque o nosso interesse ele não é apenas pessoal, é um projeto coletivo de verdade, não é apenas um coletivo de pessoas que se organizou ali para disputar um cargo. Eu digo que esse não é apenas um cargo, é uma missão. Porque a gente vem da Igreja Católica, dos grupos de jovens, da Pastoral da Juventude, que sempre trabalhou dessa forma. No meio de vocês? Não, entre os 6 não, mas na equipe tem. Na equipe tem, a gente é tranquilo com relação Exatamente, a isso. Mas assim... E da área do Afro também? Também, sim, dos terreiros. Sim. A gente frequenta terreiro mesmo, vai para atividade de terreiro. Isso. Mas o Maranhão é o lugar que tem mais terreiro de Minas no mundo. A gente respeita, tem boa relação, né, com todo mundo, o evangélico, inclusive dentro do plenário, né, com os pares que são de outra religião. E essa disputa, ela foi importante, a gente tirou muitos ensinamentos, né? E a gente vem Por exemplo, não confiar em ninguém. É um ensinamento que ficou nesta eleição? Em quem a gente não acredita, né? Porque a gente precisa, a gente confia em nós, nos 6, na nossa equipe, a gente confia, dialoga, planeja. Então, o que a gente aprendeu? Que o PT precisa de planejamento aqui em São Luís, para poder dar certo em São Luís e continuar dando certo no Maranhão. Só para falar das filiações, né, que foi muito questionado. Não, pois é, né? eu queria que vocês dessem uma leitura de vocês, não é uma explicação, é uma leitura, porque, assim, pelo amor de Deus, eu já filiei milhares de pessoas na época que eu militava, né? E assim, você pedir ficha criminal para filiar? Partido é uma participação, é um espaço de debate. Que loucura é essa? E todas essas pessoas, que eles dizem que foi 4.000, né? Os nossos não chegou a isso, a gente queria ter, né? Esses 4.000, mas a gente conseguiu filiar bastante pessoas. E as pessoas foram votar. Né? Então, que foi alegado que essas pessoas não existiam, era fantasma, né? Era fraude. Como é que faz assim? Ei, você não existe. Não, foi dessa forma. Falar isso para a pessoa que está lá na fila. Dessa forma, na fila, a pessoa ali na fila com o seu documento na mão e a pessoa dizendo para ele, né, para ela, não, você está impedido, porque você é uma fraude. Só para identificar, a comissão eleitoral, né, era comandada pelo ex-deputado. Pelo ex-vereador. Né? Ex-vereador, que é Honorato. Pelo Honorato, tá. Mas o Honorato estava ligado ao Zé Carlos a nível de estado. Zé Inácio. Tá? Sim.
E vocês aqui, vocês estavam junto ao Rubem Júnior, junto ao Rubem Júnior, Criciele, Francimar, Macaxeira, meu amigo Washington, fora as outras correntes, né? Creuza Mar, que foi quem data vice, professor Francisco Gonçalves, professor Francisco. Então, assim, todas as forças, nós éramos a maioria que estávamos aqui desse lado, todo mundo se apoiando. Com o objetivo de reorganizar o partido, porque todas essas forças sentem falta desse partido mais estruturado, e são pessoas que estão ali há mais tempo do que a gente. Um exemplo, o professor Chico Gonçalves, que já presidiu o diretório, né? Chico não é um membro, Chico é uma referência de lenda, entendeu? Uma pessoa muito, exatamente. Nosso professor. Então estávamos todas essas forças, né? Com a gente, nós da CNPT, junto com o Rubem Júnior, né, nosso deputado federal, e mais a Rose do pessoal do movimento PT. Então nós éramos 5 forças. Vocês hoje juntam essa turma todinha, tem 70% do PT. Sim, temos a maioria. Só vocês com a turma do Francimar. Se for botar por votação, assim, a grosso modo, vocês ficaram com 50 e poucos %. Acho que nós dois temos a maioria. Sim. Imbatível. Mesmo juntando, eu fiz esse cálculo que eu recebi, mas eu não recebi a lista final, porque até agora não fechou. Não fechou, que é uma coisa esquisita, mas tudo bem, isso é coisa de partido. Sim. Mas mesmo fazendo o cálculo do que a oposição, que é horrível, né? Você dizer que dentro do próprio partido tem oposição, não alcança vocês. Então, uma belíssima surra. Né? Não, foi assim... Mas foi uma surra provocada. Sim. Não foi vocês que foram para esse da inoperância, né? Exatamente. Então, assim, nós fomos provocados de toda forma para que a nossa reação... a intenção dos companheiros que estavam nos provocando, né, que é a oposição dentro do partido, era que a gente reagisse de forma igual à provocação deles. Só que nós somos, vamos dizer assim, nós somos mais inteligentes. Né? Então, nós somos mais inteligentes e reagimos da forma certa, correta, honesta, a mais honesta possível que a gente pôde, né, dentro das normas do PT, respeitando as hierarquias e as decisões que geralmente vêm do nacional, né? Então, tudo que a gente conseguiu ganhar aqui no municipal e no estadual, a gente sempre recorreu ao nacional. Né? Então, a gente tentou fazer as coisas a mais correta possível. Né? Então, para que pudesse dar certo. Né? Então, eu acredito que com tudo que a gente faz de forma verdadeira e correta, as coisas dão certo. Então, a gente vai continuar fazendo dessa forma. E é muito assustador para a gente, porque, por exemplo, a liminar da justiça e tudo mais que deu origem ao embargo das 4.500 filiações, né, é uma liminar que se baseia em mentiras, né, em fake news mesmo, assim, porque na liminar que deveria ser exatamente, inclusive passivo de expulsão de quem faz esse tipo de coisa no partido, porque está lá no Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Já foi pedido isso? Não, a gente ainda não pediu, porque a gente está esperando da Justiça uma resposta, que a gente entrou com uma representação no domingo, né? Porque o que aconteceu? A liminar, ela se baseou num documento que foi encaminhado para a Justiça, dizendo que a Câmara de Recursos Nacional, que foi a Câmara que deu o aval positivo para as filiações que a gente fez durante o período de campanha nacional do PT. Ele explica bem. Já tinha uma contestação. Sim. Tá? Inclusive, teve uma contestação pedindo a retirada do Francimar. Sim. Né? E eles foram 2 processos separados ou eram um só? Separados. Eles perderam os 2. Sim. Perderam e eles não obedeceram a nacional. Isso. Não obedeceram a nacional. Né? Enquanto o Francimar ser candidato, tudo bem, não tinha como. Mas essa questão da filiação, a nacional disse que não, que era legítimo. Validou todas as nossas filiações. Eles não obedeceram. Não obedeceram e foram para a Justiça Comum. O que vai acontecer agora?
Aí agora a gente está esperando a decisão do Nacional, né? Porque nós recorremos no domingo logo, também por conta dos impedimentos das Que veio uma centenas. representante até. Isso, Foi. isso. Como era o nome dela? Veio para decidir Anne. mais a questão do estadual, né? Da situação estadual. Tu já estava lá no Isso. paralelo, a primeira que eu recebi foi a tua, que eles não tinham nem como chegar. Isso, porque a nossa saiu logo na segunda-feira, né? Mas, de qualquer Isso. maneira, foi uma belíssima ataca, muito bem dada. Parabéns. Obrigada. E assim, Felipe, tudo isso é motivado por a justificativa lá no documento, é que a Câmara de Recurso Nacional não existia, está no documento lá, que o Ministério Público, inclusive, na decisão diz que não existe a Câmara e tudo mais, mas a Câmara de Recurso Nacional existe, ela tem um regramento, ela tem reuniões, então assim, no documento, o próprio documento da decisão é baseado numa mentira, que alguns filiados, alguns militantes do Partido dos Trabalhadores, ligado a esse grupo, criou, e aí o que aconteceu? Acho que mais de 500 filiados que foram votar no dia, eles foram barrados, isso em várias escolas. Então, Não da Guarda, por exemplo, que é a escola que eu voto e que o Raimunda vota, a gente não conseguiu votar. A gente não conseguiu votar porque tinha uma lista. Tu não votaste em ti Não, mesmo? eu fui para votar, quando cheguei lá já tinham recolhido as Tu urnas. não votou nela? votei. Não acredito. E eu cheguei cedo na escola. Vai ter uma nota segunda-feira na coluna. Eu cheguei cedo na escola. Mas, Felipe, na porta tinha uma pessoa que estava com uma lista paralela impedindo as pessoas de irem para a votação. Eu digo assim, isso aqui é uma técnica de Bolsonaro. Porque eu Ligado à organização, à direção. Morato, que era o Zé Carlos, que era o Zé Inácio. Zé Inácio. Infelizmente. Os meninos já estão velhos, né? Gente, isso aí eu já assisto dentro do PT há muito tempo. Felipe, assim, o que nos deixa mais triste, né? A gente fica triste com essa situação e angustiado, porque, poxa, não está todo mundo aqui querendo fortalecer o partido? O nosso trabalho é para fortalecer o partido, para reorganizar, para que o partido tenha nome, assim como o Lula tem nome no Brasil, né? Mas essa turma fica o tempo todo criando situações que enfraquecem o partido, que tem enfraquecido o partido ao longo desse período aí que eles estão à frente, né? E isso é muito ruim. Vamos entender uma coisa. O nome disso é poder, tá? Assim, vocês são muito claros, vocês são muito transparentes, eu sempre admirei muito isso, vocês são muito reservados ao mesmo tempo. Né, falam quando é realmente para falar. Agora é o momento de se falar, entendo eu, tá? Mas vocês fiquem super à vontade. Aqui, né, o Imparcial, a rádio do Imparcial e o programa Palpite, apesar de muita gente dizer que é um programa polêmico, né, mas nós respeitamos. Mas vamos entender, isso aqui é poder. O que nós estamos discutindo é a eleição do ano que vem, que com certeza não existe definição nenhuma. Não. Mas eu quero contar um fato que é muito interessante, eu queria que vocês me ajudassem a analisar. Eu liguei para 6 dirigentes, dos antigos aos novos e tal, né? E todos, por coincidência, vamos colocar por coincidência, né? Eu não vou botar por medo, mas por coincidência, queriam sempre me dizer o seguinte: Felipe, olha, não é nada em relação ao Brandão, não é nada em relação ao Palácio dos Leões. Estranho isso, vocês não acham? Né? Assim, é uma questão de não se perder emprego, é uma questão de não haver um rompimento, né, com o Palácio dos Leões, é uma questão de mostrar que não está com o prefeito Braide ou com outros candidatos. Como é que vocês fazem essa leitura? Né? Porque isso para mim foi uma vírgulazinha assim, que me incomodou profundamente. A gente vê muito também com o lance de querer sentar na mesa, né? Porque quem é dirigente, quem está na presidência do partido é que senta na mesa do diálogo. Hoje o Partido dos Trabalhadores ele faz parte de uma frente, que são de 3 partidos, né? E aí a gente, na próxima eleição, quem vai sentar na mesa para discutir o futuro de São Luís é a presidente, é o diretório municipal. Então, assim, é um grupo que nos últimos anos perdeu as eleições,
foi desidratando mesmo do ponto de vista eleitoral, e o único espaço que ainda tinha, que garantia ainda capacidade de barganha, porque a gente vê que é barganha no final das contas, era a direção, é estar sentado na cadeira da direção. Então a gente vê também que talvez nem ser necessariamente por alianças e tudo mais, mas pela necessidade de sentar na mesa. Quem senta na mesa tem prioridade, né? Quem senta na mesa define então, e a gente sentiu isso muito nesses 5 anos dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente tem voto, a gente saiu de 2.500 votos para 10.000 votos, mas ainda assim, no ponto de vista municipal, ninguém dialoga com a gente. A gente, até mesmo recurso para fazer campanha, a gente só recebeu o recurso do Nacional, porque Jonathan, que é o CPF, se enquadra no setorial LGBT. Entendeu? Se não tivesse LGBT, a gente não recebia um centavo do partido. Que loucura. Entendeu? Isso. Então, assim, a gente recebeu por cotas, né? Não porque a gente tem um mandato e pela lógica, a gente deveria ser prioridade, porque a lógica do partido é trabalhar para reeleger, para manter o mandato. Mas aqui não foi. Ampliar, né? E poder ampliar também. E não foi. Aqui a gente teve muita dificuldade. A gente só conseguiu se organizar a nível estadual com o presidente Francimar, mas a nível de município a gente não teve nada, assim, a gente não tinha orientação. Uma leitura equivocada aí desses dirigentes, no sentido de que, por exemplo, eu observo muito, né, que o Palácio dos Leões, leia-se governo Brandão, está numa fase de agregar, de puxar, imã. Agora eles estão numa fase de imã. Não que eles já tiveram numa fase de expurgar, né, mas eles estão numa fase de imã. E as pessoas estão se sentindo incomodadas e estão se autodeclarando oposição. Uhum. Né? Até porque a oposição meio que perdeu o discurso, não sei se vocês concordam, vocês acompanham a Assembleia Legislativa, né? Então, assim, hoje fica até difícil a gente escrever porque se perdeu, né, o discurso. Né, tá muito a agenda do governo. Assim, o governo vai inaugurar tal coisa, a oposição vai lá para a tribuna dizer né, que ainda não foi inaugurado. É uma loucura isso. Isso aí não. Sim. Isso aí você vai perdendo, você vai esvaziando, né? E quando vem um ventilador, manda tudo embora. Hoje, a discussão, vocês têm um candidato. Vamos entender um pré-candidato, perdão, olha o processo, né? Um pré-candidato que é Felipe Camarão, que está na pauta, certo? O Palácio dos Leões tem outro candidato que é o Orleans, né? A oposição do Maranhão já começa a falar que vai falar com o Braide. Então, assim, é todo mundo querendo lugar na mesa, porque tu falaste a senha, entendeu? Como é que vocês olham o coletivo nós, dentro da discussão interna de vocês, né, olha essa questão da sucessão, que agora não vai se decidir nada, Sim. né? Sim. Mas assim, o que isso acrescenta para crescer a discussão eleitoral no Maranhão ou só perturba ainda mais? Eu acho que o cenário ele está muito confuso, né? Há muita confusão nas decisões. A gente já tem os três, vamos dizer assim, 3 pré-candidatos aí. Como você bem citou, Orleans Brandão, Felipe Camarão e o Laésio. Braide e Laésio, né? Então são 4. São 4. Mas tu entende o Braide já como pré-candidato? Sim. A gente entende, tudo que ele faz é nesse sentido, né? O que eu acredito assim que a população mais longínqua no município já diz isso, inclusive no interior que eu não consigo entender, desculpa, né? Assim, eu conheço muito o Braide e tal, mas eu queria entender uma coisa assim, como profissional da área de marketing eleitoral. O Braide vai para o interior, as pessoas olham o Braide, assim, é o vento que está levando o nome dele? As ações, são as ações, como você falou no início. Tudo que se faz aqui na capital reflete no continente. E quem mora no continente, hoje, a internet, né, ela leva todas as informações. Então, eu falo isso porque quando a gente chega ou encontra alguém do interior do estado, a primeira coisa que as pessoas perguntam: esse prefeito da capital trabalha demais, né?
ele vai ser governador? As pessoas perguntam isso pra gente. Vejo a carência, né? a carência de informações. Isso, então, Felipe, nós como Partido dos Trabalhadores, o nosso desejo é que tenha uma candidatura do PT, mas isso vai depender da tática que é o Nacional que decide. Né? Geralmente passa por lá. E aí a gente aqui vai apoiar o que o Nacional decidir. Né? Porque... Tu acha isso salutar? Me perdoe, não querendo intimidar. Pode não ser, vamos dizer assim, pode não ser salutar, mas é assim que funciona. Né? Então, a questão da hierarquia partidária. O município está aqui para se organizar, para organizar a base, para se fortalecer, né? Mas assim, o nosso desejo pode ser esse, mas não é o que o Nacional decide. E quem tem a maior força, né? Então, tu acha que então a eleição em relação ao PT está muito entre o Brandão, a conversa do Brandão e do Lula? Porque todo mundo, olha, vai ter a conversa. Toda semana a gente tem que ir lá nas fontes, perguntar oficialmente. Vai ter a conversa. O Brandão vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. O Lula vai estar lá e eles combinaram já de conversar. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam parar com essas loucuras, entendeu? De tentar infiltrar e ficar jogando para se manter presente. Concordo plenamente com essa tua... Mas que a conversa entre o Lula e o Brandão é fato? Ou vai ser fato? Agora, vamos entender uma coisa. O Flávio ainda está na política? Não, mas acho que o histórico dele continua influenciando, né? Tem as influências. Porque sabe o que eu acho estranho? Um dia desse eu fiz um editorial perguntando o seguinte: por que o Flávio não desautoriza, né, a garotada a estar falando dele? Quanto falar o que ele fez, normal. Ainda bem que alguém lembra de alguém. Não é aquela coisa? Né? Porque a pessoa, às vezes viveu, está enterrado, ninguém nem lembra onde mais é o cemitério. Salutar, né? Um homem público, um homem de milhões de votos. Mas usar como estão usando, vamos prender, vamos fazer, vamos acontecer. Eu acho prejudicial. Eu acho. Não para Flávio, mas para o cenário, para a sociedade, né? Então, quem sai a população fala para vocês disso? Assim, isso não atrapalha o dia a dia da população? E não cria uma instabilidade? A gente vem da História da Pastoral da Juventude, né? E na Bíblia tem um trecho que fala que todo reino dividido é um reino falido, né? Sim. Então a gente prefere que a gente tenha união, né? Porque inclusive o resultado eleitoral do coletivo Nós na última eleição é o resultado da união estratégica de grupos do Partido dos Trabalhadores, né? Então a gente é o resultado disso, de uma unidade de pensamentos, né? Então a gente ainda torce para que a gente possa ter, de fato, no próximo ano a gente não tenha um grupo dividido, a gente tenha o mesmo grupo, porque a gente sabe que essa receita vem dando certo, dificilmente esse grupo junto ele vai perder uma eleição, isso é fato. E a gente sabe que o próprio Braide, em bastidores, já falou que se o grupo vier unido, ele não bota a candidatura dele na rua, porque ele sabe que esse grupo unido dificilmente perde as eleições. Né? Ele falar isso? A gente sabe nos bastidores, a gente ouve os bastidores. A gente ouve nos bastidores. Fala, vamos dizer assim. Né? Então, e aí, por exemplo, por que a gente pensa que o Braide é um nome forte? O Braide, ele tem feito obras aqui. Ele fez obras aqui estratégicas na entrada da cidade. Né? Quem vem do interior chega na cidade de São Luís, a primeira coisa que encontra é aquele elevado dele. Mudou a dinâmica da cidade. E a mesma coisa na área de Itaquibacanga. Ele fez umas praças. À noite, e pude olhar com calma, porque não tinha trânsito. Meu Deus, que trombolho é aquilo. Que coisa de mau gosto. Meu amigo Braide, pelo amor de Deus, quem foi que fez ele fazer? Não, quem foi que ele fez fazer aquelas raízes, aqueles troncos? O elevado, do ponto de vista de mobilidade urbana, o elevado ele tem um prazo de validade, né? Então ele resolve ali por 10 anos. Olha, o elevado da Coama continua funcionando? Não. Claro. Né? O problema continua. Eu não posso deixar de falar da Câmara, né? Porque vocês são
o principal foco, né, quando você sobe na tribuna, para todo mundo, para a imprensa, para os políticos, né, e eu morro de rir, porque quando vocês vão falar, eles me mandam as mensagens, lá vem os meninos de novo, olha, os chatos estão aí, né, eu adoro. Né? Que bom que a gente incomoda, né? Que bom, rapaz, conseguir isso não é fácil. Que bom que a gente incomoda. Nem o melhor marqueteiro consegue fazer a pessoa ser incômodo. Consegue ser fazer bonito, lindo, né? Mas ser um chato, olha, é uma categoria, eu digo a vocês, né? É de competência. Nós temos um presidente, né? O Paulo Vitor, que eu tenho uma relação muito boa, mas hoje em dia nós não temos mais acesso quanto imprensa, né? Ou seja, a gente não consegue mais conversar com o Paulo Vitor. Nós temos um plenário que bate no prefeito, mas aprova a maioria das coisas do prefeito. O prefeito não tem, nem se cansa em ter um grupo de apoio. Não é verdade? Não precisa ter. Mas me explica essa mágica. Olha, eu vou dizer a vocês que no dia que eu escrever o livro, ou os livros, o Bright vai ganhar pelo menos umas 10 páginas, porque realmente é um mágico, um hipnotizador. Né? Pinta e borda. Né? Pinta e borda. E aí? Como é que é isso? Né? Não vai ter posicionamento, não vai ter, né? Graças a Deus vocês não atrapalham o desenvolvimento da cidade, nada disso com a política, né? Fica muito estranho, não fica? Fica. A gente vê do ponto de vista, né, das pessoas, eu acredito, e nós que estamos ali, sobretudo o coletivo, o que a gente dialoga muito é que as mensagens que chegam são benefícios para a sociedade, né? Então, a gente não vai votar isso aqui porque a gente não é a favor do prefeito, né? Sim. Mas a gente é a favor do bem comum, que a política pública de fato chegue na ponta, né? E para quem principalmente precisa. Eu acredito que a maioria das votações, né? O prefeito tem ganhado isso na Câmara. Eu acredito que é por conta que os pares, né, estão com esse sentido de benefício para a sociedade, porque as pessoas já não veem a Câmara muito bem, né? Nesse período aí que a gente está lá, né, Ni? E o que a gente tiver que fazer para beneficiar a sociedade, a gente vai fazer. Então, eu acredito que as votações que o prefeito tem ganhado, né, na Câmara, as mensagens que ele manda geralmente são aprovadas. Eu penso que é nesse sentido, né, porque é benefício para a sociedade. E outra coisa, qualquer alteração que a Câmara faça, mesmo todas elas também são para beneficiar a sociedade. Então, para não ficar mais cansativo e atrasar, porque tudo que, principalmente se somos nós, né, o coletivo que faz alguma emenda ou alguma sugestão para melhorar, né, vai ser vetado. Então, isso vai cansar a sociedade, vai atrasar, né, mais ainda algumas situações, porque ele não vai aprovar logo de primeira, mesmo que depois, como aconteceu agora na questão da apresentação das diretrizes, né, do orçamento, tem lá um artigo que foi uma sugestão nossa, que foi vetada por ele no ano passado, e esse ano já veio constando na LDO. Olha, gostei, né? do texto original. Então, por favor, me mandem depois que vamos mandar. uma nota sobre isso. Durante a audiência de apresentação, né, da proposta, Jonathan fez questão de registrar, né, que a gente agradecia por ter sido garantido, né? Então a gente vai te mandar, que eu não estou lembrada agora qual é o artigo, né? Mas assim, acontece muito isso. Ele veta algumas questões,
mas depois retorna como sendo dele. Que é muito de assessoria, essas coisas. Isso, né? Esses equívocos é muito de assessoria, né? Então, assim, às vezes o cara nem tem consciência do que é aquilo, até que é benéfico para a gestão dele, e o assessor diz, não, isso aqui é um absurdo, ou alguém disse para o assessor que é um absurdo, e corta. Aí, como você disse, tem os chatos. É bom ser chato às vezes, né? Seja sempre. Eu só vou aqui parafrasear algo que eu sempre digo pro meu sobrinho. Às vezes, quando eu reclamo muito as coisas para ele diz assim: mas a senhora tá sendo chata. Aí eu digo assim: eu vou ser chata mesmo. Claro. Eu vou continuar sendo chata porque eu quero ver você bem, eu quero o seu bem, por isso que eu sou chata. E eu digo isso sempre, né? Então, que bom que nós estamos. Cai de beijo no menino. Que bom que a gente está sendo chatos e incomodando, né? Então, isso eu acredito que vale a pena a gente continuar fazendo e trabalhando do jeito que a gente vem, né? Trabalhando. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Esse programa aqui, nosso diretor-geral, Célio, entendeu? Ele e o Greg que está aqui, o João que está aqui, né? Então, eles ficam monitorando, porque eles dizem que é uma coisa terrível essa conversa aqui. Né? Aqui já tivemos conversa, o Madeira já ficou aqui 1h40. Né? A presidente da Assembleia chegou aqui dizendo, eu não sou de falar muito, ficou 1h30, entendeu? Então, assim, eu já estou sentindo as vibrações, não passou nenhum aqui pela lateral, mas eu estou sentindo as vibrações, entendeu? Que eles já estão... Eu não queria o sonho de vocês, né? Nós vamos ter muito mais conversas, mas eu queria um fato concreto. Você como mulher, você como presidente do diretório de São Luís, né? Para a eleição do ano que vem, para a história do coletivo, porque vocês não vão ficar nesse negócio de Câmara, aqui ninguém é infantil de achar isso. Você é a mesma coisa. Nada de sonho, olha, eu sonho, eu penso, não. Concreto. Concreto. Nós queremos conquistar os espaços, nós queremos estar presente nos espaços, nós queremos nos oferecer, mas assim, o que o coletivo, né, tem por decisão, né, de trabalhar na política? É para agregar ou é para estar como protagonista? Porque tem muito disso aqui, né? Não, olha, eu estou agregando. Sim, então você não é nada. O que vocês, quanto pessoas, quanto jovens, né? E principalmente quanto coletivo, que é uma marca, né? Que já está na história do Maranhão, vocês pensam para amanhã já? Ou para hoje, quem sabe, né? Já começa saindo aqui do programa já aprontando. Bom, assim, essa eleição, ela foi algo importante, né? Como a gente sempre falou, não era nossos planos ser vereador de São Luís, não estava nos nossos planos estar hoje presidenta do PT de São Luís, né? Como aquela menina que vem lá do interior, lá de Tutóia, né? Eu vivi muito em Tutóia, viu? Tem uma história aí muito interessante, e chegar aqui em São Luís, morar na zona rural, continuar morando lá como a gente continua, né? Contribuindo sempre com a comunidade local e adjacências, e poder estar hoje à frente, né, do partido, da capital do estado, nos dá assim, uma responsabilidade muito maior, né? E a nossa contribuição, além de fortalecer o partido, é continuar mobilizando as bases, para que a gente possa disputar mais na frente, né, uma Assembleia Legislativa, como algumas pessoas dizem, tu vai ser a próxima senadora representando o Maranhão, né? E isso não está nos planos da gente, mas se for para continuar contribuindo, né, com a sociedade, trabalhar pelo bem comum, como a gente tem lá na nossa carta de princípios, né? Fazer com que o bem viver seja uma realidade, por que não? A gente se coloca. Né? O meu sonho depois, eu não queria entrar na política, mas já que eu sonho em ser prefeita da minha cidade, de Tutóia. Um dia, quem sabe não dê certo. Vocês são Luís.
Mas São Luís é a tua cidade também. Também. E por que não mais uma mulher? Agora o editorial dessa semana que teve lá da Coluna à Parte, na segunda-feira, foram Não Mexam com as Mulheres. Não sei se você chegou a ler, eu vou até te enviar, entendeu? Mas assim, para mais de 400 mulheres me mandaram mensagem, inclusive as pessoas que estavam no texto, né, que eu só não a Lia Varela, que eu comecei, eu estava dirigindo, me lembrei de Lia Varela. Né? A única mulher presidenta da Câmara, né, de São Luís. Olha, numa época, eu não vou usar o termo que está bem aqui na minha mente por elegância, né? Mas assim, era terrível o que as rodas de homem falavam desta mulher, né? Eu era um moleque, né? Mas eu ficava assim espantado, né? E como esta mulher sofreu, né? Como esta mulher sofreu. E o mais engraçado é que escrevendo eu constatei que eu votei nela, né? Nas 3 últimas eleições dela, que ela não ganhou. Olha que loucura! E eu não me lembrava mais disso. Né? E eu me lembro que eu votei nela porque tinha um perigo dela não voltar porque ela não tinha nada a ver comigo, nada. O meu pensamento era totalmente outro, tu tá entendendo? Sou um rebelde por nascença, entendeu? Mas ela era aquela coisa, né? A moldura, mas era mulher. Eu me fascinava aquilo. E aí teve a Gardênia, teve a Conceição, né? Coloquei a Alexandra Tavares também, entendeu? E a Iracema, que indiscutivelmente a Iracema é um sarro, gente. É um sarro, porque não se incomoda de estar presa ao poder, né? Não se incomoda o que a macharada, como diz lá aquela deputada evangélica diz, entendeu? Sim. Não tá nem aí. Mas assim. Continua fazendo o trabalho. É isso. Trabalho. E tu quer continuar sendo vereador? Vai. Não, acho que o nosso grupo é um grupo para que... Vocês vão ter um candidato a deputado federal? Sim. Federal eu acredito que seja Rubem Júnior. Né? E deputado estadual Cricieli. Deputada estadual. Então, não, vou fazer uma crítica aqui ao vivo, tá? Já convidei esta moça 3 vezes, inclusive agora, né? A última vez me trocou pela festa de São João, lá do IEMA. Aqui a gente fala as coisas, então assim, não façam isto, porque a imprensa ela é muito gentil, mas a imprensa quando não quer, meu amigo, não tem quem bote, né? Mas eu acho ela muito interessante. Ela é uma 10. Ela é grandona, né, Clarice? Ela é grandona. Ela quando ganhou, pediram, a imprensa nacional pediu que eu fizesse uma entrevista e tal, aquela coisa toda com ela. E aí entrei em contato, pedi pessoas e tal, não sabia nem quem era. Vê que loucura, né? Às vezes as pessoas estão atuando e a gente não identifica essas pessoas. E aí ela fez umas perguntas, depois não respondeu mais. A gente respeita, a gente faz essas brincadeiras aqui, mas aqui sempre está aberto. 2 semanas depois, ela disse, sim, é aquela entrevista. Eu disse, não, você perdeu capa da Nacional. Agora ninguém mais quer saber quem é a Griciela, mas ela soube se manter. Né? Olha, sabe que o Brandão, um dia desse, fez um comentário muito interessante, né? Ele disse, eu fico perplexo com a força dessa mulher. Né? Não é à toa que ele já lançou ela. Sim. Já lançou ela, né? Não foi ali para puxar pro lado dele, não. Foi porque realmente ela é uma mulher que merece reconhecimento. Olha, obrigado, tá? Raimunda, Eni, Coletivo Nós, estou fazendo a apresentação no final, né? O nosso diretor aqui de processos. Aí se virar aí para... ele, né? O Gregory Polon aqui, ele sempre diz assim, pelo amor de Deus, entra apresentando as pessoas. Eu digo, se eu entrar apresentando as pessoas, eu vou ser um programa igual a todo mundo, né? Eu já chego conversando. Voltem sempre.
Sim. Tá? Estamos abertos. Que bom que vocês têm essa tranquilidade, né? Essa energia boa, né? E, por favor, incomodem bastante. Estamos aqui, viemos para incomodar, como diz a música que a gente canta na missa, né? Estamos para incomodar. Obrigado. E ser teimosos como Lula, né? Lula disse que a mãe É. dele disse que ele tinha que ser teimoso. Pronto. Então vamos ser teimosos e continuar incomodando bastante e fazendo bem a quem precisa. É verdade, é verdade. Mas façam isso, façam sonhos também de vocês. Felipe, também agradecer, né, mais uma vez a oportunidade da gente poder estar aqui compartilhando, né, um pouquinho da nossa experiência do mandato coletivo, de todos esses processos que a gente tem passado e que a gente tem conseguido construir, né, até aqui. E que bom que você, como uma pessoa muito crítica, né, de todas o cenário, as situações, consegue avaliar como positivo. Nos acompanha desde o início. Acho que uma das primeiras entrevistas que a gente deu do mandato foi lá, acho que no 2021 foi com o Felipe. Eu me lembro que quando foram nos analistas. Isso mesmo, os analistas. E eu ia viajar e Geraldo disse, Felipe, tem que trazer. Aí eu disse, Geraldo, tu sabe cuidar dos meninos. Aí ele disse, não, aqui quem sabe cuidar de menino é tu. Que foi secretário de juventude De todos eles. E foi maravilhoso aquela entrevista, maravilhoso. Olha, Gregory Paulon já está aqui em pé, né? O João já já olhou ali da técnica para cá. Então, assim, jornal imparcial, rádio imparcial, é tanta coisa, né? E eu, né, junto ao programa Palpite, agradecemos. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado também. Estamos à disposição, né? Isso, precisando. Vamos incomodar vocês. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.